O Ministério do Dynamis, curso de milagre. É um curso especial, específico, baseado na Bíblia hebraica e aramaica e grega. Está baseado em cima da palavra dynamis. A palavra dynamis é a palavra milagre no Novo Testamento. No Novo Testamento, milagre é a palavra dynamis, e dynamis no grego significa energia, poder. E uma outra questão é que Paulo de Tarso, na sua carta em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, fala que o terceiro ministério são os operadores de milagre, escrito assim mesmo, está lá no grego. E os operadores de milagre, está escrito lá, operadores de dynamis. Então fiz um trabalho de pesquisa exaustivamente na Bíblia hebraica e grega e descobri que existe uma metodologia, existem elementos para que você possa aprender a exercer o ministério do dynamis, ou o ministério do milagre. Você pode ser um operador de milagre. Este é o módulo 4/24. São 24 módulos. Já fizemos o módulo 1, 2 e 3. Se você precisar, nós podemos enviar para você. É impressionante que há uma explicação que eu preciso dar antes do início, se você chegou agora, é que a Bíblia hebraica, 300 anos antes de Cristo, foi traduzido ao grego na cidade de Alexandria, traduzido por 72 sábios, que foram enviados a pedido de Ptolomeu aos sumos sacerdotes de Jerusalém. E Jerusalém enviou, na época, 300 anos antes de Cristo, enviou 72 sábios para Alexandria para traduzir do hebraico da época, hebraico antigo, no grego também da época. E é impressionante que essa Bíblia chama-se Septuaginta, ou seja, 70, vem aí a palavra Septuaginta. Então tive o trabalho de pesquisar na Septuaginta todas as vezes que a palavra dynamis, ou milagre, aparece, desde o Gênesis até o final do Tanakh, ou seja, do Velho Testamento. As descobertas e as formas e os mantras, diríamos assim, as orações, estão todos nas apostilas que nós oferecemos. Este curso você pode fazer, se você quiser ser operador de milagre, ou seja, operador do dynamis. Pois basta você contribuir no Pix e-mail anpc2018@gmail.com a quantia de R$100 e enviar o comprovante pelo zap 6198-340-6632. Você pode achar caro, mas não se preocupe. Então você pode ficar só com os vídeos, que são gratuitos, sem nenhum problema. E você estudando a Bíblia também, acredito que você será. Porque as apostilas são verdadeiros manuais para você entender e a prática, como é que se faz essa postura do operador de dynamis. Eu escrevi aqui, eu desenhei aqui, ou seja, coloquei aqui a Arca da Aliança. E uma frase em grego, to onomatikurion ton dynamis, o nome do Senhor do dynamis, que está lá em Samuel. Em cada vídeo, no vídeo 1, nós analisamos a palavra dynamis no seu contexto geral no Novo Testamento. No módulo 2, fizemos em Gênesis e Êxodo. No módulo 3, fizemos em Deuteronômio e Josué.
E agora nós estamos fazendo em esse módulo 4, está baseado na palavra dinamis em 1 Samuel, nos livros de Samuel, 1 e 2 Samuel. Então hoje eu vou falar e vou analisar o texto da Septuaginta, como eu disse, em que fala do poder do nome do Senhor dos Exércitos, que na Septuaginta aparece como dínamo, energia, poder, força, e que no Novo Testamento grego, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas traduzem como milagre. É interessante que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, a palavra milagre é a palavra dinamis. E nós estamos analisando o dinamis em toda a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Alguma coisa aconteceu. É algo misterioso, ou seja, profundo. Por que não dizer profundo? Por que os 72 sábios traduziram o Senhor dos Exércitos, ou seja, Yahvé Tsebaot, do jeito que está aqui, Aron Berit Yahvé Tsebaot, a arca do pacto do Senhor dos Exércitos. Dos exércitos, os 72 sábios traduziram por dinamis, ou seja, lá em Samuel, 1 Samuel, capítulo 4, versículo 4, diz assim: enviou, pois, o povo de Siló, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E é interessante que essa arca, Kibatom, que é do Senhor dos Exércitos, o Kurion Tom Dinami, ou seja, em lugar de ser Zebaot, Zebaot foi traduzido no grego por dinamis, ou seja, nós podemos então traduzir, entender, o Senhor dos dinamis, o Senhor do poder. E vamos entender hoje exatamente essa questão. Podemos então fazer este silogismo. Milagre é a palavra dinami, e dinamis, os 72 traduziram o Zebaot, que significa no hebraico exército. Veja que a profundidade que nós estamos colocando um tema delicado. Então, podemos dizer para você que você pode ter esse dínamo. Sabe por que você pode ter esse dínamo? É porque lá em Lucas 24, 49, diz assim, o próprio mestre dos mestres diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E essa palavra poder é dinamis, até que sejais revestido do dinamis. Esse dinamis é o mesmo do nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos, Kurion Tom Dinami. Muito bem. Uma outra questão é que nós podemos entender, eu atravessei aqui, mas eu vou voltar lá. Aqui. Você pode ter esse dinamismo. Um outro texto que fala que você pode ter esse dinamismo está lá em Mateus capítulo 25, versículo 24. Veja bem que dinamis é milagre. E Paulo fala dos operadores de dinamis, operadores de milagre. Veja bem que eu estou me atendo especificamente à linguagem grega. Eu não estou saindo nem um pouco do texto grego do que está nas Sagradas Escrituras. Em Mateus 25, 14, diz assim: o próprio mestre dos mestres, contando uma parábola, diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos, entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro deu 1. E a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. Segundo a sua capacidade. A palavra capacidade, pasme, Senhor, é a palavra dinamis, ou seja, segundo o seu dinamis. Meu amigo, você tem o dinamis, independente de você querer ou não.
Você tem um dinamis. De acordo ao seu dinamis, o mestre dos mestres vai te dar mais talentos, mais dons, mais capacidade ou mais poder, mais força, mais dínamo para você fazer esse trabalho de operador de dinamis. Um outro texto que eu posso mencionar aqui, que você pode ter esse dínamo, é o seguinte: num certo momento, isso é contado por Marcos. Jesus estava pregando e veio alguém e diz assim para ele: "Ô Senhor, deve ter dito, não está escrito aqui, alguém estão fazendo milagre no seu nome, que não é o seu discípulo." Ou seja, simplesmente ouviu falar de Jesus, estão fazendo milagre no seu nome. E a palavra milagre é dínamo, estão fazendo milagre no seu nome. Então Jesus disse para ele, Jesus, porém, disse-lhe: "Não o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim." Faça milagre, está escrito lá no grego, poiesei dínami. Faça dínami, opere milagre em seu nome. Ou seja, usando o nome do Messias, você pode operar o dínamo. É isto que está escrito aqui. Isto é a base do curso. Isto é o eixo central desse curso de dinamis, do Senhor dos Exércitos, do Senhor dos dinamis. E você pode ter esse dínamo, porque o próprio Messias fala que você pode ter. E você pode exercer esse ministério do dínamo. Eu já disse, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, Paulo escreve os 8 dons, os 8 ministérios da igreja. Qualquer igreja teria que ter esses 8 ministérios, segundo Paulo. Ou seja, poderá ter ou não. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres. E essa palavra milagre, depois milagre, é a palavra epeita dinamis, que no Novo Testamento traduzido interlinearmente, está escrito lá, traduzido embaixo, epeita dinamis, operadores de milagres. Então Paulo está reconhecendo, e Paulo está dizendo, Paulo está afirmando que na igreja existe um ministério específico que opera dinamis, que opera milagres. E depois vem o dom de cura, vem o dom de socorro, o dom de governar, o dom da língua. Muitos acreditam que falar língua é uma grande coisa, sem dúvida alguma deve ser. Mas antes disso, está escrito epeita dinamis. O operador de milagre é o 4º ministério. E nós estamos num momento da história, diria nos finais dos tempos, porque não estou sendo apocalíptico, eu estou me baseando na ciência, naquilo que todo mundo está ouvindo, está estudando. Nós estamos no fim da história. E nesse final dos tempos, é preciso dos operadores de milagre. Você pode invocar o nome do Senhor do Dinamis. Esse é o último texto. E esse é mais profundo ainda. Porque lá no texto de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 2, diz assim: levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Olha que interessante. O nome do Senhor dos Exércitos. E veja bem, está escrito aqui, to onomati curion tom dinamis, ou seja, o nome do Senhor dos dinamis. E é interessante que
A palavra nome aparece duas vezes, veja bem, Shen, Yadet Sebaod, Yashef HaKerubim. Ou seja, você tem que invocar o nome. Esse nome que esse nome que é do Senhor dos Exércitos, esse nome que é o Senhor do Dínamo, que se assenta entre os dois querubins que está em cima da arca. A arca da aliança é um instrumento. Os querubins estão lá, mas nada disso é importante. O mais importante é o nome. O que você tem que fazer é invocar o Shem, o nome do Senhor do Dinamis, o nome do Senhor dos Exércitos. Dínamo, milagre. Dínamo, Zebaoth. Dínamo, o Senhor dos Exércitos. Meu amigo, eu acredito que com essas palavras você deve compreender a profundidade e a magnificência deste ministério, tão necessário nas nossas igrejas ou em qualquer lugar. Não necessariamente na igreja, porque naquela época, quando vieram falar com Jesus, era alguém que andava por aí fazendo milagre. Não estava numa igreja. Alguém por aí fazendo milagres, ou seja, dinamis em nome do Messias. E vieram fofocar, diríamos assim, para Jesus. Jesus não proíba. Ninguém pode fazer milagre usando o meu nome e depois falar mal de mim. Se ele usa meu nome, pode fazer milagre. Veja bem. Paulo falando do ministério do Dínamo, você pode fazer esse ministério. Você pode ter esse poder. O poder do Dínamo, o poder do milagre. Você pode ser um operador de milagre. Fale conosco, faça esse curso. Seja terapeuta. No final desse curso, além de receber as apostilas, o material suficiente para você entender e fazer o que eu estou falando, você receberá um certificado de terapeuta complementar ou terapeuta holístico na terapia hebraica. Você pode fazer curas, mudança, criação do futuro, energização, superação, cura à distância, solução, mudança do futuro e um monte de coisa. Além da cura, porque isso que está escrito aqui. Entre em contato conosco, seja terapeuta complementar ou holístico.